Olá pessoal, meu nome é Raíssa Lima e essa daqui é mais uma aula do EducaPE de língua portuguesa para os 8º anos do ensino fundamental. E hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre estrutura do texto narrativo ficcional e os elementos da narrativa. Então, eu já quero começar com vocês, não é? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer texto, a mostrar, revisar um pouquinho o que é esse texto narrativo, o que é essa narrativa, na verdade, o que é narrar alguma coisa. A palavra narrar já faz parte, na verdade, não é, do nosso contexto. A gente sabe, por exemplo, que tem um narrador num jogo de futebol, então narrar nada mais é do que expor, contar. Pode ser um fato real ou um fato imaginário, por meio da escrita ou também da fala. Agora, o que é importante mesmo é marcar que aqui a gente vai estudar textos narrativos ficcionais, ou seja, eles não são reais, não é? Em teoria são textos imaginados, mas eu gostaria de dizer a vocês que às vezes quando eu leio os textos narrativos, eu acho que eles não só se inspiraram na vida não, acho que às vezes a vida, não é? Em alguns momentos, imita essas histórias que a gente lê. E é justamente por onde a gente vai começar. Por uma história um pouquinho diferente, um pouquinho inusitada. Se liga aí então nessa narração que a gente vai ouvir agora. Olha só, vai aparecer para vocês o texto que foi na verdade a produção de um dos alunos da professora Isabel da Costa, que se inspirou na história que ela leu junto com eles, não é? Do Fábio Sombra, a peleja do violeiro Magrelin com a formosa princesa Jezebel. Então vamos ler, não é? E apreciar essa produção. Diz o seguinte. Era uma vez um rei e uma princesa lindíssima. O pai, muito mal, organizou um concurso. Em troca, o vencedor casar-se-ia com a princesa. O perdedor tornar-se-ia comida para peixes. Muitos concorrentes perdiam contra a princesa Jezebel, que tocava muito bem a viola no cordel. Mas veio um rapaz, de nome Magrelin. Era magro e mal vestido. Começou a pelejar e, por fim, Magrelin ganha e, como recompensa, tem a mão de Jezebel. Viveram juntos para sempre. E aí, eu quero convidar vocês para a gente analisar os três primeiros, as três primeiras estruturas principais do texto narrativo. A gente dá, não é, os seguintes nomes a essas estruturas. Pode ser a orientação ou apresentação, a complicação e o desfecho. A minha pergunta é, antes de eu dar a definição para você, será que você consegue identificar essas três partes do nosso poema História? Eu já vou ajudar você. Eu deixei essas respostas destacadas. Se liga aí que elas vão aparecer para você agora. Então, olha só. Era uma vez um rei e uma princesa lindíssima. O pai, muito mal, organizou um concurso. Em troca, o vencedor casar-se-ia com a princesa. Vocês veem que está aí destacado em vermelho. Justamente, e está destacado em vermelho porque é a nossa orientação, a apresentação daquilo que seria a história. O que a gente tem aqui como característica? Por exemplo, a gente conhece os personagens principais, o rei e a princesa lindíssima. E a gente também descobre que o pai, além de muito mal, organizou um concurso sem nem conhecer quem que ia participar, disse quem ganhar esse concurso vai casar com a princesa. Então aí a gente tem a apresentação da nossa história. Tá tudo posto. A gente sabe inclusive que era um rei, não é? E provavelmente se passa num passado aí tão distante que a gente não consegue determinar. Já em Rosso, a gente tem aquilo que a gente chama de complicação do enredo. Olha só, o concurso estava posto. O que não foi dito é que Jezebel, a própria princesa, também era a concorrente que deveria ser derrotada e ela era a melhor. Então, a complicação. Muitos concorrentes perdiam contra a princesa Jezebel, que tocava muito bem a viola no cordel. E aí você tem, não é, aquele momento em que tudo muda na narrativa, porque chega aquele instante em que a gente vai chegar no desfecho. O desfecho é o que está ali em verde. E por fim, Magrelin ganha e como recompensa tem a mão de Jezebel. Viveram juntos para sempre.
Raíssa, e o que é esse negócio aí em amarelo que você disse que é o que muda a história e você não me pediu para achar? Você só disse que era a apresentação, que é o que está em vermelho, a complicação, que é o que está em roxo, e o desfecho. Como que eu chamo isso que está em amarelo aí? A esse momento em que a gente sabe que está se encaminhando para o final da história, que é o momento que a gente chama de clímax. Pois é esse o nome que a gente dá. Mas veio um rapaz de nome Magrelinho. Era magro e mal vestido. Começou a pelejar. E por fim, ele ganhou. Ou seja, você vê que ali na complicação, ninguém ia conseguir ganhar da princesa Jezebel. Mas aí o clímax, não é da história, entrou com um mas. A gente já sabe que quando aparece essa palavrinha mais na história, a gente já sabe que essa complicação aí vai se desfazer. E ou o rapaz vai perder Jezebel, vai ficar solteira, ou ele vai ganhar dela e vai ter que casar, e ela vai ter que casar. Então, para a gente dar uma resumida aqui, toda a estrutura narrativa é composta pela apresentação, complicação, clímax e o desfecho. Claro que as três principais são a apresentação, complicação e desfecho. Mas o clímax, se ele não for bem feito, o desfecho também fica, a gente chama assim, ó, ficou meio assim, água com açúcar essa história, sabe? Pois é, tem que ter uma forma, digamos, arrebatadora para que, não é, a história seja válida aí a leitura. É isso. Então eu vou trazer agora as definições, não é, digamos assim, oficiais, prescritivas dos elementos da narrativa. Então se liga aí que vai aparecer para você agora e a gente vai fazer a leitura juntos. A apresentação é a parte do texto em que alguns personagens são apresentadas, as principais, e algumas circunstâncias da história também são expostas, como o momento e o lugar onde vai se passar toda a ação. Já a complicação é a parte do texto em que a ação tem início de verdade. Os episódios vão acontecendo até que a gente chega ao que a gente chama de clímax da história. E o clímax é o ponto da narrativa, ou seja, o ponto da história, que a ação alcança seu momento crítico, ou seja, tornando o desfecho inevitável. A gente sabe que quando chega no clímax, ou acontece de um jeito, ou vai acontecer de outro, mas a história vai acabar. E a gente tem o desfecho, que é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. Eu trouxe para vocês aqui, olha só, é um meme, não é, que retrata uma situação de sala de aula que é praticamente uma narrativa assim cheia de, né, digamos, clímax e desfechos que podem ser sangrentos. Olha aí, não é a imagem que vai aparecer para você agora, o grande embate quando as salas se dividem, não é? Olha aí, ó. O ar-condicionado tá ali, entendeu? Um ar-condicionado pode dividir uma sala de aula. Se você ainda não sacou bem o que é o clímax, é isso daí, ó. Você vê que chega um momento, não é? Que metade da sala quer que fique ligado, a outra metade quer que fique desligado, mas aí já não tem gentileza para pedir. Já fica um gritando com o outro, deixa ligado, desliga, entendeu? E precisa do quê, não é? Esse clímax aí, ó, olha a cara do povo revoltado. Precisa do professor, que é quem vai chegar para dar o desfecho dessa história e vai dizer que vai ficar desligado, ponto, acabou, e ninguém liga mais. E aí o pessoal que pediu para deixar ligado vai ficar com raiva. Tá, que dali a 30 minutos começa essa discussão de novo, porque esse daí é um clímax que tem eternamente dentro da sala de aula. Mas é isso aí, o clímax é aquele momento de maior tensão, ou seja, toda a história ela vai colaborar para esse momento e aí vai ocorrer o desfecho. Eu gosto bastante dessa imagem. E agora a gente vai ler um conto que é um pouquinho diferente, porque a gente acabou de ver a estrutura da narrativa. Apresentação, complicação, desfecho. A gente acabou também de ler aí um pouquinho sobre o clímax. Mas esse conto, ele traz uma narrativa um pouquinho diferente. O nome do conto é Circuito Fechado, do escritor Ricardo Ramos. Então se liga que ele vai aparecer agora e a gente vai fazer a leitura juntos. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, tem. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meia, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, documentos,
caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforo, jornal. Mesa, cadeiras, xícaras e pires, prato, bule, talheres, guardanapos. Quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, caneta, bloco de notas, espátula, pastas, caixa de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo, bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio, mesa, cavalete, cinzeiros, cadeira, esboços de anúncios, fotos, cigarros, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel. Mictório, pia, água, táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara, massa de cigarros, caixa de fósforo, escova de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel. Telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro, maço de cigarros, caixa de fósforo, paletó, gravata, poltrona, copo, revista, quadros, mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos, xícaras, cigarro e fósforo, poltrona, livro, cigarro e fósforo, televisor, poltrona, cigarro e fósforo, abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água, chinelos, coberta, cama, travesseiro. Olha, você pode até pensar que eu fiquei, louca de vez, Raíssa, isso aqui ainda é uma aula sobre elementos da narrativa ficcional, porque na minha cabeça esse conto que você leu agora não conta uma história, para mim não é uma narrativa. Fiquei confuso, não é? Não entendi. Eu garanto para você que esse conto conta uma história, sim, senhor. Talvez com um pouquinho de ajuste, digamos assim, não é? Quanto às narrativas ficcionais. Vamos ver aí, eu trouxe algumas perguntas para fazer para vocês antes que o conto fuja da cabeça. Se liga aí que ela vai aparecer para você agora. Olha aí, ó. O conto descreve as ações de seu personagem fazendo uso apenas de: letra A, objetos que são empregados em cada ação cotidiana. B, características do personagem. C, objetos que são estranhos ao personagem. Ou são as características dos objetos? Fica aí a pergunta. Segundo, você acha que o personagem que é apresentado trata-se de um homem ou de uma mulher? E aí eu queria que vocês tentassem encontrar pistas, não é? Lembrar de algumas pistas que aparecem no próprio texto para poder responder. Olha só, e agora a gente já vai ver essas respostas que estão destacadas aí em vermelho aparecendo para vocês. O conto, ele descreve todas as ações do personagem, não é? O dia inteiro do personagem dele, elencando apenas, fazendo a lista dos objetos que são empregados em cada ação. O personagem provavelmente é um homem. A gente tem a referência aí do mictório, não é? E também das vestimentas, por exemplo, cueca, então provavelmente é um homem. E aí eu tenho mais duas perguntinhas para fazer para vocês antes da gente atacar de fato a interpretação desse conto juntos. O conto descreve as ações de um personagem cujo dia, ou seja, o dia desse homem, ele se repete sem grandes novidades ou ele teve reviravoltas a todo instante? O que é que vocês acham aí que seria a opção? A letra A ou a letra D como resposta? E nossa última pergunta, há alguma pista de interação com outras pessoas? Se trata de uma pessoa sozinha ou uma pessoa que tem muitas companhias? Vamos ver as respostas? Eu garanto para vocês que essas duas perguntas elas não foram feitas aleatoriamente e elas não estão sem relação com aquelas outras que eu fiz anteriormente. Tudo vai se organizar agora, vamos ver. Olha só, o conto, na verdade, traz o dia de alguém cujo dia não se repete, se repete sem grandes novidades. Então, todo dia que ele acorda, todo dia acontece daquela forma. Então, há alguma pista de interação social, não é? Ele fala com alguém,
ou somente os objetos. A gente não tem, não é, nenhum momento que diz assim, ó, mão, mão, para simular um aperto de mão. A gente não tem um momento assim em que ele, não sei, diga assim, cachorro, dono. Não tem nada disso. Ou seja, nem com cachorro, nem com pessoas. Não tem pista de interação social. Então, muito provavelmente, esse homem aí é uma pessoa muito sozinha. E aí você me pergunta, eu concordo, Raíssa, eu entendi o que você quis dizer, eu até gostei de responder as questões, mas aí você disse pra mim que história narrativa, não é? A narração, ela tem apresentação, complicação e desfecho e um clímax aí entre esses dois. Cadê essa complicação? Cadê o clímax? Já que o dia dele não tem surpresa nenhuma. Pois é, a gente tem que interpretar o texto literário na sua completude, digamos assim. Tem que interpretar ele todinho. Se nesse conto que a gente acabou de ler, a gente percebe que, na verdade, a ausência do clímax, não é? A ausência de uma complicação é um reflexo justamente dessa rotina solitária e repetitiva do personagem. Então a história dele é uma história de todo dia, a mesma coisa. E uma história triste, não é? A história de alguém sozinho que só interage com objetos frios. Se você puder observar, a única assim, sensação de calor que vem é de quando ele fuma um cigarro, infelizmente, não é? Quando ele tá lá e diz assim, fósforo, cigarro, maço de cigarro. E se você observar, essa é uma ação que se repete várias vezes ao dia. Pode até dar a impressão de que, ao invés de, não é, estar do lado de pessoas, ele tenta procurar essa aproximação de calor humano e acaba encontrando o calor real, não é, aí no cigarro. E eu queria dizer uma coisa pra vocês, minha gente. Literatura é assim mesmo, quando a gente acha que sacou ela todinha, que ela tá toda enquadradinha ali naquele esquema maravilhoso que eu apresentei pra vocês, não é, de apresentação, complicação, clímax e desfecho, ela se surpreende, porque o escritor, ele é livre, não é? E a literatura também. Então, é isso. Às vezes a gente acha que narração é tudo igual e a gente descobre que tem alguém que chegou, fez uma coisa diferente e, além de agradar, ficou para a história, tá bem? Então, na verdade, agora a gente vai partir, não é? Essa aula ficou um pouco assim, um pouco triste. A gente vai partir para um texto um pouquinho mais para cima, digamos assim. Eu trouxe para vocês aqui, não é, para aliviar também a reflexão, o trecho de um livro que também gosto muito de ler, que é O Diário de um Banana. Se você não leu, está perdendo, é muito bom. Vamos colocar aí o trecho para a gente poder ler e poder avançar um pouquinho mais sobre os elementos. Esta manhã, enquanto esperava a mamãe sair do banho, me lembrei que alguém tinha dado a ela um roupão no Natal. Aí fui até o armário dela e o peguei. Devo dizer que essa foi uma das jogadas mais incríveis que já fiz. Vestir aquilo era como estar enrolado numa toalha enorme e fofa, recém-saída da secadora. Olha só que não é momento incrível que foi narrado para mostrar para vocês que na vida do nosso personagem, que é o Greg, a pessoa que escreve o diário não é do Banana, também não acontece coisa muito interessante não, tá vendo? O ponto máximo do dia dele foi vestir o roupão aquecido da mãe. Então acontece com todo mundo. A minha pergunta para você sobre esse texto, na verdade, é: quem contou a história que a gente acabou de ler? Se liga aí que eu vou dar as alternativas para vocês. Você acha que foi o Greg que escreveu esse texto, o pai do Greg, a mãe do Greg ou alguém que conhecia a história, mas que nem apareceu aí? Vamos ver se vocês já entenderam, não é? É fácil demais essa resposta. Vocês vão me dizer, Raíssa, é o Greg que conta a história, porque ele vem em formato de diário. Como você mesmo disse pelo nome da obra, Diário de um Banana, o Banana é o Gregory. É ele que conta a história. Tá certíssimo. A resposta é a letra A. Agora, eu queria que você me dissesse como foi que você chegou a essa conclusão. Porque, obviamente, se é o Diário do Banana, está escrito em forma de diário, foi fácil para você responder dessa forma. Mas o próprio texto, ele traz pistas claras do que a gente está falando. Ou seja, do que eu estou perguntando para vocês. Se liga aí que eu destaquei para você em vermelho as pistas que nos indicam nesse trecho que a gente leu, que é o Greg que conta a história. Então, olha só, eu destaquei para vocês, na verdade, os verbos que estão na primeira pessoa do singular.
Ou seja, todo o texto é escrito em tom de eu. Eu me lembrei, aí eu fui, eu peguei, eu fiz. Então, é o Greg sim que conta essa história, não porque o nome do texto é Diário de Banana e ele escreve diário, mas porque nos textos que são compartilhados pelo diário, nós temos aí, não é, o eu que aparece. E, na verdade, o que eu quero introduzir para vocês é o nosso querido, não é, narrador. O narrador é a pessoa que conta a história. Então, esse primeiro narrador que a gente acabou de conhecer, na figura do Greg, é o narrador personagem. A história ela pode ser narrada em primeira pessoa, ou seja, eu, e não apenas eu. Às vezes a gente esquece, mas se a gente for contar a história de um grupo, a gente diz assim, ó, a gente foi nadar. A gente também é o narrador, o personagem. Nós fomos, também é a primeira pessoa, só que no plural, ou seja, o grupo. Então a história é narrada na primeira pessoa, no qual o narrador é um personagem e ele participa dessa história, não é? Então a gente tem que, inclusive, não é desconfiar quando o narrador é um narrador personagem. Porque se ele está contando a história, ele está contando do ponto de vista dele. Isso é muito importante lembrar. E aí, eu trouxe um texto de uma escritora pernambucana agora, tá bem? Que se chama Esther Liu e ela publica os textos dela no Instagram dela, que também é assim, ó, @EstherLiu, tudo juntinho, se você tiver interesse. Tem histórias maravilhosas, desde o começo da pandemia até, enfim, não é? Que datam mais antigas aí. Eu trouxe para vocês esse conto que eu gosto muito, que se chama Sintomas. Então, dá uma olhada que ele vai aparecer aí para você e a gente vai fazer a leitura junto. Zairo vai ao médico desesperado. Suas sobrancelhas se franziram repentinamente e não querem voltar ao normal, como uma cãibra no meio da testa. Seus cabelos têm caído, com a velocidade de 1000 outonos. Ele lacrimeja o tempo inteiro e acorda todas as manhãs com vontade de vomitar. Não há nada de errado com seus exames. O que você tem comido, Zairo? Notícias, doutor. Esther Liu, Pequenas Histórias Fevereiras. Então, na verdade, a gente leu esse conto para eu apresentar. Primeiro, porque ele é muito bom. Mas, segundamente, para eu apresentar para vocês, não é? O nosso próximo tipo de narrador. A outra opção, não é, que a gente tem, é quando o texto é narrado em terceira pessoa. A gente chama isso de narrador observador. Você está achando difícil? Mas eu vou simplificar agora. Esse tipo de narrador é o seguinte, ele conhece os fatos, mas ele não participa ali da história. Então, por exemplo, não é o Jairo que está contando a história. É alguém que observou tudo isso aí. Então, observou que Jairo foi ao médico desesperado, que ele estava com a testa franzindo, né, sobrancelhas franzidas, entendeu? Estava vomitando todo dia, acordando, enfim. É um narrador observador. Conhece todos os fatos, mas não participa da ação. Qual é a marca textual, ou seja, a marca linguística do narrador observador? A gente viu que para o narrador personagem, toda vez que aparecer eu, nós também, o narrador participa da história. Nesse caso aqui, a gente tem, não é, a questão de usar o ele, ela, eles, elas. Ou seja, ele foi ao médico, ele vomitou, ele estava doente, ele ouviu mais notícias. Então a gente tem aí a terceira pessoa, o ele, não é? Então o narrador, observador, ele não aparece na história. E aí, não é? Além do narrador observador, a gente tem um terceiro tipo de narrador, que é um narrador assim um pouco, não é, sobrenatural. Eu gosto muito quando tem esse tipo de narrador, porque eu fico um pouco confusa e até desconfiada, inclusive, desse narrador. Muita gente diz assim, desconfio do narrador personagem, mas eu desconfio mesmo é desse narrador aqui que vocês vão conhecer agora. Eu trouxe um trecho de José de Alencar, do livro Senhora. Leia só o que ele diz sobre a personagem principal, Aurélia. Vai aparecer agora para a gente fazer essa leitura juntos. Aurélia concentra-se de todo dentro de si. Ninguém, ao ver essa gentil menina na aparência tão calma e tranquila, acreditaria que nesse momento ela agita e resolve o problema de sua existência e prepara-se para sacrificar irremediavelmente todo o seu futuro. Pergunta, minha gente,
Porque o narrador observador, ele conhece os fatos da história, entendeu? Então ele conhece, ele sabe, não é que o Jairo, por exemplo, foi ao médico porque estava doente, tinha todos aqueles sintomas. Mas ele não está dentro da cabeça do Jairo. Mas este narrador onisciente aqui, veja o que ele diz. A aparência calma. Você não acreditaria que na cabeça dela, ela está se preparando para sacrificar irremediavelmente todo o seu futuro. Então eu desconfio desse narrador. O nome dele é narrador onisciente. Ou seja, ele conhece todos os personagens, a trama inteira e também conhece, não é, os pensamentos, ou seja, o fluxo de consciência dos personagens. Assim como o narrador observador, ele também vai estar em terceira pessoa, tá bem? Então, a gente não tem muita diferença da marca linguística dele, mas a gente sabe que, por exemplo, saber o que se passa na cabeça do personagem é um pouco complicado, mas o narrador onisciente se sai, viu? Ele se sai muito bem, inclusive. Eu tenho um pé atrás com todo e qualquer tipo de narrador. Eu aprendi assim em todas as minhas leituras. Além dos tipos de narrador, também me foi dada a missão de explicar para vocês o que é o enredo de uma narrativa. Bom, nada mais é do que a sequência dos principais acontecimentos e ações que acontecem ali na história, não é? No romance, naquele filme que você gostou, no conto. Então, para fazer isso, junto com vocês, eu trouxe também um conto curtinho, calma, não vai ser nada que nem o circuito fechado do Ricardo Ramos, mas eu garanto para vocês que é tão prazeroso quanto. Se liga aí então que a gente vai ler agora, o texto vai aparecer aí para vocês na tela. Há muitos anos, havia um pastor que todas as noites se encontrava com uma estrela no alto da serra. Um certo dia, chegou aos ouvidos do rei que o pastor falava com essa estrela, e o rei mandou chamar o pastor e propôs-lhe que trocasse essa estrela por uma grande riqueza. O pastor disse-lhe que não trocaria sua amiga e que antes queria continuar a ser pobre do que perder a sua querida estrela. O pastor voltou à sua cabana no alto da serra e ouviu a estrela dizer que já sentia receio de que ele fosse se entusiasmar pelo dinheiro e deixá-la ir para as mãos do poderoso rei. O pastor disse-lhe que vale mais uma amiga do que muito dinheiro. E disse-lhe também com voz de profeta que daí em diante aquela serra se chamaria Serra da Estrela. E até agora disse que no alto da serra há uma estrela que brilha de maneira diferente, ainda à procura do velho amigo. Agora vai ficar bem fácil para vocês. Eu quero perguntar se você lembra quais são as principais ações, ou seja, os principais acontecimentos que eu acabei de narrar aqui para vocês. Será que você lembra? Não? Não se preocupa, eu já trouxe essa ajudinha para você e ela vai aparecer aí na tela agora. Bom, a primeira coisa, o pastor de ovelhas, ele conversa com a estrela. Segundo, o rei descobre isso e tenta comprar a estrela do pastor. O pastor recusa essa oferta, a estrela diz que ficou aliviada. O pastor diz que nenhuma riqueza vale ter um amigo de verdade. E a última, até hoje a estrela procura por seu amigo na Serra da Estrela. E aí, além da importância da gente entender que a narrativa ela segue uma certa linearidade, claro que a gente acabou de ler também o Circuito Fechado, lá também tinha, você pode dizer que não tinha essa questão da sucessão de acontecimentos, como a gente acabou de ver, né, no conto da Serra da Estrela. Bom, o conto da Serra da Estrela é um conto, digamos assim, tradicional. Ele segue aquela estrutura que eu apresentei para vocês. Logo, a sucessão de eventos, os acontecimentos, também vão se dar de forma não é cronológica, ou seja, o tempo das ações é sempre um após o outro. Já o Circuito Fechado, que foi o conto do Ricardo Ramos que a gente leu, a gente tem a noção das ações a partir dos objetos. Então a evolução também dos atos, não é, do personagem, a gente repara pelo tipo de objeto porque ele muda. Então, se começa assim, chinelo, cama, travesseiro, quer dizer que provavelmente, não é, ele estava levantando aí, acordando ou indo dormir. E aí você muda aí, você vê mesa, cadeira, prato, talher, a gente entende que passou-se daquela ação para outra. Mas sempre há, não é, essa progressão de ações. Atenção!
nem sempre também acontece desse jeitinho, um fato após o outro, de forma tão simples e fácil como a gente acabou de ler nos textos aqui. Muitas vezes a gente tem coisinhas que acontecem em outros elementos da narrativa que vão bagunçar um pouquinho o enredo, bagunçar assim, né, na opinião geral. Na minha opinião, essa bagunçada é o que traz assim um temperinho diferente para o enredo da história. Eu estou falando, na verdade, de outros dois elementos, além do enredo, o tempo e o espaço na narrativa. E como é que isso acontece? Imagina então que você tem aqueles acontecimentos vindo, não é? Por exemplo, o pastor e a estrela, de repente o pastor lembra que quando era criança, e aí, na verdade, essa memória dele vai fazer com que ele saia do tempo presente e faça um flashback. A palavra, não é? Aí em língua inglesa que a gente chama de flashback, quando ele tem a memória e depois ele volta para o presente na narrativa. Então, aquele tempo e espaço da narrativa ali, que estava se passando na Serra da Estrela, com aqueles personagens, talvez sofra uma quebra e a gente volte e talvez seja uma memória muito importante. Talvez ele se lembre que, não sei, a mãe dele também dizia que era possível conversar com estrelas. E isso é uma informação importante para a história. Então a gente não pode dizer que o enredo ele é totalmente linear, não é? Ele tem essas diferenças aí, ele pode ter. Mas basicamente a gente vai dizer que é essa sucessão de acontecimentos. E aí a gente vai falar um pouco mais justamente sobre tempo e espaço na narrativa. Queria lembrar vocês, não é? Daquela imagem maravilhosa da guerra pelo ar-condicionado na sala de aula, que vai aparecer para vocês agora. Tempo e espaço na narrativa pode mudar. Você vê que a apresentação dessa história é o seguinte, isso daí seria uma sala de aula, mas você vê com o auxílio da imagem, do texto não verbal, que é praticamente o quê? Né? Um campo de batalha meio medieval, meio, não sei dizer, uma coisa diferente. Ou seja, pode ser uma sala de aula, mas esse narrador aí, ele está descrevendo como se fosse um campo de batalha. Ele está te apresentando o espaço da narrativa de uma forma totalmente diferente. Só tem o ar-condicionado ali para indicar que ele está meio deslocado desse campo aí de batalha total. E é justamente sobre isso que a gente vai falar primeiro. Primeiro, sobre o tempo. Na narrativa, a gente tem dois tipos de tempo. O primeiro deles é o tempo que a gente chama o tempo da história mesmo, não é? Que vai imitar o tempo da nossa vida real, digamos assim, em horas, dias, meses e anos, e ele vai seguir essa sequência. Lembre-se que a história ela pode ser contada no passado, não é? Mas tem os flashbacks. Então você está seguindo aquela sequência e aí alguém lembra de alguma coisa. E aí a gente vai ter uma coisa que é passada aquele momento ali da narrativa. Mas esse é o tempo que a gente chama, não é o tempo da história, o tempo histórico. E a gente tem também o tempo psicológico, que é o tempo da história que na verdade se passa na cabeça do personagem. Deixa eu explicar para vocês. A gente pode ler um livro inteiro, enorme, de 200 páginas, mas essas 200 páginas elas podem contar apenas um dia da vida dos personagens. Então você pode demorar um mês no tempo real para ler o livro, mas na vida do personagem só se passou um diazinho. Aí mais 200 páginas a pessoa fala muito. Concordo, mas é maravilhoso também. Por exemplo, se você assiste, se for um livro de aventuras, em geral, as 200 páginas se passam de fato no intervalo aí de 1 a 2 dias no máximo. Os eventos não é do texto. E aí, a gente vai falar agora sobre um pouco sobre o espaço. Para a história, você tem o espaço, ou seja, o local, não é de forma física e geográfica, e também o espaço que a gente chama psicológico. Você tem o espaço onde se passa de fato a história, uma casa, um jardim, o quarto de dormir, a escola. E você tem aquele que se passa na cabeça, não é? Da pessoa, que pode ser, na verdade, a descrição de um local que ele conheceu, que ficou muito tempo no passado, e ele tem algumas memórias escassas, mas vai tentar reconstituir aquilo dali. Então ele recria o espaço em que ele está, não é, vivendo, ou seja, que ele está lembrando e contando a história. Já que ele não tem mais a recordação completa, ele dá uma inventada ali no meio, e esse daí seria nosso espaço, não é, psicológico. Eu voltei aqui um pouquinho com os sintomas da Esther Liu para mostrar para vocês
que às vezes a gente fala tanto de tantos elementos da narrativa, mas que no texto mesmo, na prática, às vezes uma frase já indica pra gente todas essas características do texto. A Esther Liu, como eu disse para vocês, publica os textos dela no Instagram. Então ela tem que se adaptar ao espaço curto que ela tem para poder não assim prejudicar a visibilidade quando a pessoa vai ler o texto lá no Instagram pela tela do celular. Então ela é craque assim, ela é expert em fazer apresentações que já te indicam logo como é que vai se passar o tempo, o espaço e a apresentação dos personagens. Tudo isso, às vezes, uma frase só. Se você não lembra da primeira frase do conto, diz assim, ó. Zairo vai ao médico desesperado. Ponto. A partir daí, a gente já sabe que Zairo e o médico são os dois personagens que vão provavelmente aparecer nessa história. Como a gente diz que Zairo vai, a gente já sabe que o local pode ser um hospital, uma clínica, um consultório. Não é? Mas o médico não foi até a casa de Zairo. Então a gente já sabe disso também. E a gente também sabe que, como ele diz, Zairo vai ao médico. E se você avançar um pouquinho mais, não é? Você vê que a maioria dos verbos são empregados no presente. A gente sabe, então, que esse narrador observador está te mostrando tudo o que está acontecendo em tempo real. Aquele tempo que a gente, não é? Disse logo no começo, que segue, que imita o tempo da nossa vida real. E agora eu quero te convidar para tentar ser criativo a partir de todos esses elementos que a gente estudou aqui. Você quer saber como você pode ser criativo para criar uma história e escrever uma história usando tudo isso que eu falei e não esquecer desses elementos principais? Não é difícil não, então segue aí o passo a passo que vai aparecer. Olha só, chame um colega seu e sem que um veja as informações do outro, vocês vão preencher como quiserem, tá bem? À vontade. As seguintes informações para a sua futura história. Você vai escolher os personagens principais. Vai escolher o tempo em que se passa a história. Também o tempo em que é narrada a história. Pode ser um flashback, então se ligue a isso. O narrador e o espaço. Ou seja, onde que vai se passar essa história. Se você acha que eu vou ficar sem fazer isso, eu já antecipei, não é? Chamei minha colega Natália e ela me mandou aqui, deixa eu aqui ver, vou ler aqui para vocês também o que ela me mandou e como é que eu vou ter que criar essa história. Então, olha só, a Natália mandou para mim o seguinte. Os meus personagens principais têm que ser Harry Potter e Clarice Lispector. Clarice Lispector, escritora, Harry Potter, personagem bem bom, ela foi bem gentil comigo, né? É muito bom. Aí, olha só. Segundo, o tempo em que se passa a história. Tempo atual, tá bom? Tempo em que é narrada a história também é o atual, ou seja, hoje. O narrador vai ter que ser a Clarice Lispector, ela vai ter que julgar o Harry Potter. Vai ser isso, né? Acho que vai ser isso. E o espaço vai ser... eu gostei disso. A sala, não é o local, assim, como se fosse a mesinha da máquina de escrever da Clarice. Então, é ela refletindo e escrevendo. Gostei, Natália. Muito obrigada por participar da aula do KPE e me colocar nessa enrascada. Mas eu vou sair dessa, tá bom? Eu vou conseguir. Pessoal, troca as folhas com seus colegas, não é? Troca essas informações e tenta criar a história. E eu tô esperando para que vocês consigam aí fazer valer a criatividade a partir de todos esses elementos da narrativa. Muito obrigada e até a próxima.